Nunca imaginei que a generosidade do meu próprio filho se transformaria na maior prova da minha vida. Meu nome é Dara, tenho 62 anos e durante mais de 20 anos trabalhei como empregada doméstica aqui em Campos dos Goytacazes. Sou casada com Márcio, que há 8 anos sofreu um acidente de trabalho que o deixou paraplégico. Ele recebe uma aposentadoria por invalidez de 2 salários mínimos que mal dá para cobrir os gastos básicos da casa. Tenho 2 filhos, Alexandre, de 30 anos, e André, de 25. Sempre foram meus orgulhos, especialmente o Alexandre, que desde pequeno demonstrava uma determinação diferente dos outros meninos. Já o André, embora seja um bom rapaz, sempre foi mais acomodado, preferindo seguir o caminho mais fácil. Minha vida nunca foi simples. Trabalhar como doméstica exige muito do corpo, e com o passar dos anos, minha coluna começou a dar sinais de que não aguentaria mais tanto esforço. Carregar baldes, esfregar chão, passar roupa por horas seguidas, tudo isso cobrou seu preço. Há 2 anos, a dor nas costas ficou insuportável. O médico disse que eu havia desenvolvido 3 hérnias de disco e que precisava parar de trabalhar imediatamente, senão correria o risco de ficar paralítica como meu marido. Consegui o auxílio-doença por 1 ano, mas quando fui renovar, o INSS negou. Disseram que eu estava apta para voltar ao trabalho. Voltei a trabalhar porque não tínhamos escolha. A aposentadoria do Márcio não cobria nem a metade dos nossos gastos, quanto mais os remédios dele e as fraldas geriátricas. Mas cada dia era uma luta contra a dor. Tomava 3 comprimidos de analgésico por dia só para conseguir aguentar a jornada. Foi então que o Alexandre soube da minha situação. Ele já estava bem de vida naquela época. Trabalhava com marketing digital e ganhava muito bem. Um dia, ele chegou em casa com uma proposta que me deixou sem palavras. "Mãe, a senhora vai parar de trabalhar hoje", disse ele, entrando na cozinha onde eu preparava o almoço. "Vou dar 5.000 reais por mês para a senhora. É para parar de se matar trabalhando e ficar em casa cuidando do pai." Fiquei paralisada com a proposta. 5.000 reais era mais do que eu ganhava trabalhando como doméstica. Mas aceitar dinheiro do filho assim, sem trabalhar, parecia errado. "Filho, eu não posso aceitar isso", respondi, mexendo o feijão no fogão sem olhar para ele. "Você precisa do seu dinheiro para a sua vida. Eu dou um jeito." "Mãe, a senhora não entendeu", ele insistiu, puxando uma cadeira para sentar perto de mim. "Não é favor, é investimento. A senhora cuidando bem do pai, eu fico tranquilo para trabalhar. E 5.000 para mim hoje não faz diferença nenhuma. Faço isso em um dia." Durante 3 dias seguidos ele insistiu. Mostrava extratos bancários, falava dos lucros que tinha, dizia que queria retribuir tudo que eu havia feito por ele quando era criança. O Márcio também me convenceu, dizendo que seria bom ter mais tempo juntos. Por fim, cedi. Não pelos 5.000 reais, mas pela insistência dele e pela dor que sentia todos os dias. Talvez fosse realmente a hora de parar e cuidar melhor da minha saúde e do meu marido. No primeiro mês, quando o dinheiro caiu na conta, chorei de alívio. Pela primeira vez em anos, não precisei me preocupar se sobraria dinheiro para comprar os remédios do Márcio. Pela primeira vez, pude acordar sem pressa, fazer um café da manhã decente, sentar na varanda e apenas respirar. "Obrigada, meu Deus", murmurei naquela manhã, vendo o sol nascer sem pressa. E obrigada ao Alexandre por ser esse filho maravilhoso. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse sido mais cautelosa com minha gratidão. A história do sucesso do Alexandre começou bem antes dele ter dinheiro para me ajudar. E eu acompanhei cada passo dessa jornada com o coração apertado e cheio de orgulho ao mesmo tempo. Quando ele tinha 25 anos, passou no vestibular para Direito, numa faculdade particular aqui da cidade. Lembro como se fosse ontem da alegria dele quando saiu o resultado. Chegou correndo em casa, gritando: "Mãe, passei! Passei em Direito!" Fiquei tão feliz que chorei. Meu filho ia ser doutor. Ia ter a profissão que eu sempre sonhei para ele. Durante o primeiro ano de faculdade, ele ia para as aulas todas as noites depois do trabalho. Trabalhava numa loja de materiais de construção durante o dia, estudava à noite, chegava em casa quase meia-noite.
Mas no segundo ano, ele chegou em casa com uma expressão diferente. Sentou na mesa da cozinha onde eu estava jantando e disse: Mãe, não estou gostando do curso. Quero largar e tentar trabalhar com internet, vendendo cursos online. Quase engasguei com a comida. Como assim largar? Alexandre, você está louco? Direito é uma profissão segura. Essa coisa de internet pode não dar certo. Mas, mãe, eu pesquisei muito sobre marketing digital. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Mais do que qualquer advogado que eu conheço. Conversamos até quase 2 da manhã. Eu tentando convencê-lo a não largar os estudos, ele tentando me convencer que tinha encontrado sua vocação. No final, chegamos a um acordo. Ele continuaria a faculdade, mas estudaria marketing digital nas horas vagas. E foi assim que começou a rotina mais maluca que já vi na vida. Alexandre trabalhava das 7 às 5 na loja, corria para casa, tomava banho, jantava e ia para a faculdade das 7 às 11. Quando voltava, ainda ficava até 2 da manhã estudando marketing digital no computador velho que tínhamos em casa. Nos fins de semana e no horário de almoço, ele colocava em prática o que aprendia. Criava anúncios, fazia vídeos, tentava vender cursos online. No início, era mais gasto do que lucro. Ele investia R$100 em anúncios e às vezes não vendia nem R$20. Mãe, esse mês lucrei R$100, ele dizia, tentando disfarçar o cansaço. Não é muito, mas é lucro. Eu ficava preocupada vendo aquela rotina. Ele emagreceu, desenvolveu olheiras profundas, às vezes dormia em cima dos livros na mesa da cozinha. Mais de uma vez pensei em pedir para ele largar essa loucura e se concentrar só na faculdade. Mas havia algo no olhar dele que me impedia de desencorajá-lo. Era a mesma determinação que ele tinha quando criança e queria aprender a andar de bicicleta. Caía, ralava o joelho, mas levantava e tentava de novo. Quando der certo, mãe, vou ajudar vocês. Ele sempre dizia. O pai vai ter o melhor tratamento, a senhora não vai precisar mais trabalhar tanto e o André vai poder estudar também se quiser. Durante esse período, ele namorava uma moça chamada Fernanda. Eles se conheceram na época do ensino médio e namoravam há quase 4 anos antes dele entrar na faculdade. No início, ela apoiava os sonhos dele, mas com o tempo começou a reclamar. Alexandre não tem tempo para mais nada, ela me dizia quando vinha aqui em casa. A gente namora há anos e nos últimos meses ele nunca tem tempo para mim. Já passou mais de 1 mês que a gente não sai junto. Eu tentava acalmá-la, explicava que era uma fase, que logo as coisas se acertariam. Mas via que o relacionamento estava desgastado. Ele praticamente vivia grudado no computador e ela se sentia abandonada. Fernanda, seja paciente, eu dizia para ela. O Alexandre te ama, mas está correndo atrás dos sonhos dele. Todo homem passa por essa fase. Ela suspirava e balançava-te uma cabeça. Dona Dara, às vezes acho que ele ama mais esse marketing digital do que me ama. O pior é que eu entendia os 2 lados. Entendia a frustração dela de ter um namorado que parecia casado com o trabalho. Mas também entendia a determinação do meu filho, que estava disposto a sacrificar tudo para alcançar seus objetivos. Durante 2 anos foi assim. Alexandre dividido entre faculdade, trabalho, marketing digital e relacionamento. Fernanda cada vez mais distante e reclamando. E eu no meio, tentando manter a família unida e apoiar meu filho sem desencorajar sua namorada. Nunca imaginei que essa situação toda levaria à maior decepção da vida do Alexandre. O que aconteceu no aniversário de 27 anos do Alexandre foi algo que marcou nossa família para sempre. Até hoje, quando lembro daquele dia, sinto o coração apertar. Era um sábado de março e eu havia preparado um almoço especial para comemorar. Fiz a feijoada que ele sempre gostou desde pequeno. Comprei um bolo na confeitaria e até arrumei a mesa de jantar com uma toalha bonita que guardava para ocasiões especiais. O André trabalhava no mesmo escritório que a Fernanda há cerca de 6 meses. Era numa empresa de contabilidade, ele como auxiliar administrativo e ela como secretária.
Sempre achei estranho que começaram a se falar mais depois que ele arrumou esse emprego, mas nunca desconfiei de nada além de uma amizade natural. Alexandre chegou do trabalho por volta das 2 da tarde, cansado como sempre, mas tentando disfarçar para não estragar a comemoração. A Fernanda tinha dito que chegaria às 3, e o André já estava em casa desde cedo, me ajudando a preparar as coisas. "Mãe, onde estão as bebidas?" perguntou o André, mexendo na geladeira. "Ali na prateleira de baixo, e pega o refrigerante que está gelando no freezer também." Às 3h30, a Fernanda ainda não havia chegado. Alexandre tentava ligar para ela, mas o telefone dela estava sempre dando ocupado. Ele começou a ficar impaciente. "Ela deve ter esquecido", murmurou, mexendo no celular pela 10ª vez em 5 minutos. "Calma, filho, deve estar no trânsito." Tentei acalmá-lo. Às 4 horas, decidimos almoçar sem ela. O Alexandre estava visivelmente chateado, mas tentava disfarçar. Durante o almoço, o André estava estranhamente quieto, mexendo mais na comida do que comendo. Por volta das 5 da tarde, quando estávamos tomando café e comendo o bolo, o celular do André tocou. Ele olhou rapidamente para o visor e disse: "É do trabalho, vou atender lá fora." Saiu para o quintal para atender. Eu e o Alexandre continuamos conversando sobre a faculdade dele, que estava no último período, mas percebi que ele estava distraído, olhando direto para a porta da cozinha por onde o André havia saído. De repente, ouvimos a voz do André no quintal. "Amor, não pode ser agora. Ele está aqui em casa." "Não, não posso sair. Fernanda, entenda." O sangue do Alexandre gelou. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Levantou da cadeira devagar, como quem não quer fazer barulho, e caminhou até a janela da cozinha que dava para o quintal. André continuava falando no telefone, de costas para a casa. "Eu sei que é o aniversário dele, mas não posso aparecer lá agora. Que história é essa de que esqueceu? Você mesmo disse que não ia." Alexandre abriu a porta da cozinha de uma só vez. André se virou assustado e, quando viu o irmão parado ali, o celular caiu de sua mão. "Alô? André? André?" A voz da Fernanda ecoava do telefone no chão. "Que história é essa?" perguntou Alexandre, com uma calma que me assustou mais do que se ele estivesse gritando. André ficou pálido, gaguejando. Não é o que você está pensando." Alexandre pegou o celular do chão. Fernanda ainda estava na linha. "André, o que aconteceu?" "Fernanda", disse Alexandre com a voz tremendo. "Sou eu." Silêncio absoluto do outro lado da linha. Depois, apenas o som de uma ligação sendo encerrada. Alexandre olhou para o irmão por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, sem dizer uma palavra, entrou em casa. André o seguiu, tentando explicar. "Alexandre, deixa eu explicar. Não foi planejado. Aconteceu." Foi aí que Alexandre explodiu. "Aconteceu? Aconteceu como, André? Você estava trabalhando no mesmo lugar que ela por acaso?" "Foi aos poucos, mano. Ela estava carente, você nunca tinha tempo para ela." "E você achou que deveria dar esse tempo que eu não estava dando?" Eu tentei intervir. "Gente, vamos conversar com calma." Mas Alexandre estava fora de si. "André, pega suas coisas e sai da minha casa." "Alexandre, não fala assim com seu irmão", interferi. "Esta é a nossa casa, não sua." Ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva do André ou da Fernanda. Era decepção comigo por estar defendendo quem o havia traído. "Mãe, a senhora não entende. Eles me traíram, os dois." "Entendo, filho, mas expulsar seu irmão de casa não vai resolver nada." André tentou se aproximar. "Alexandre, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim." "Não queria que fosse assim como? Não queria que eu descobrisse?" Naquele dia, Alexandre ligou para Fernanda mais de 10 vezes. Ela não atendeu nenhuma. No dia seguinte, ele foi até a casa dela. A mãe da Fernanda disse que ela havia viajado para a casa da tia em outro estado. Durante as semanas seguintes, Alexandre mal falava com André. Quando precisava de algo, pedia para eu passar o recado. André tentava puxar conversa, mas Alexandre o ignorava completamente.
Fernanda voltou um mês depois e tentou conversar com Alexandre. Eles se encontraram num café do centro da cidade. Ele me contou depois que ela admitiu o relacionamento com André, disse que havia se sentido abandonada, mas que ainda o amava e queria tentar de novo. E o que você respondeu? Perguntei. Que ela escolheu o André quando se sentiu abandonada. Agora que fique com a escolha dela. Foi o fim de 4 anos de relacionamento. E também o início da maior mágoa que já vi meu filho carregar no peito. 1 ano depois de terminar com Fernanda, a vida do Alexandre mudou completamente. E junto com ela, a nossa também. Durante todo aquele período de tristeza após o término, ele se jogou ainda mais no marketing digital. Era como se toda a dor da traição tivesse virado combustível para trabalhar. Dormia ainda menos, estudava ainda mais e testava estratégias novas todos os dias. Mãe, esse mês lucrei R$ 1.500, me disse ele numa manhã de setembro, com um sorriso tímido no rosto. Era a primeira vez que eu o via sorrir de verdade desde o que aconteceu com Fernanda. Nossa, filho, que bom, respondi, feliz em ver um pouco da alegria voltando para seus olhos. Mas não vou pegar nada agora. Vou reinvestir tudo. Quero ver se no mês que vem consigo faturar 3.000. E foi exatamente o que aconteceu. No mês seguinte, faturou 5.000. No terceiro mês, 8.000. No quarto, 15.000. Era como se ele tivesse descoberto a fórmula mágica do sucesso. Por volta do 8º mês, Alexandre estava ganhando mais de R$ 100.000 mensais. Quando ele me contou isso, achei que estava brincando. Alexandre, não minta para sua mãe, disse, tirando o arroz do fogo. Mãe, não estou mentindo. Ele mostrou o celular com o extrato da conta dele. Olha aqui, este mês foram 120.000. Tive que sentar. R$ 120.000 era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. Era quase 10 vezes o que eu ganhava trabalhando o ano todo. Como é possível, filho? O negócio decolou, mãe. Agora tenho uma equipe trabalhando comigo, vários produtos sendo vendidos e as vendas só crescem. A primeira coisa que ele fez foi começar a ajudar em casa. Contratou Mercedes, uma enfermeira, para vir 3 vezes por semana cuidar do pai. O Márcio adorou, porque finalmente tinha alguém com experiência para ajudá-lo com os exercícios de fisioterapia e cuidar da higiene dele com mais técnica. Depois, contratou a Cleide para fazer a limpeza da casa 2 vezes por semana. Pela primeira vez em anos, eu podia descansar nos fins de semana sem me preocupar com a faxina pesada. Alexandre também assumiu a compra mensal da casa. Todo mês, ele ia ao supermercado e voltava com o carro carregado de comida, produtos de limpeza, remédios do pai e sempre trazia algo especial que ele sabia que eu gostava. Um chocolate que eu adorava ou um shampoo mais caro para o meu cabelo. Mãe, a senhora trabalhou a vida inteira para cuidar da gente, ele disse numa dessas vezes. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Mesmo com toda essa ajuda, eu continuei trabalhando. Não por necessidade financeira, a ajuda do Alexandre cobria praticamente todos os nossos gastos, mas porque sempre aparecia algo a mais que eu queria comprar. Um presente de aniversário para alguém da família, uma roupa nova para mim ou algum tratamento extra para o Márcio. Alexandre percebeu que eu continuava trabalhando e várias vezes ofereceu dinheiro adicional. Mãe, para de trabalhar. Qualquer coisa que a senhora precisar, é só falar comigo. Mas eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para filho. Preferia ter minha independência, mesmo trabalhando menos horas do que antes. Nessa época, Alexandre se mudou para um apartamento próprio no centro da cidade. Era um lugar bonito, moderno, com 2 quartos e uma vista linda para a praça principal. Ele fez questão de mostrar para mim e para o pai. É lindo, filho, disse, olhando pela janela da sala. Você conseguiu tudo isso sozinho. Não sozinho, mãe. A senhora e o pai sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu estava gastando mais do que ganhando. Durante esse período, André continuou morando conosco. O relacionamento entre os irmãos havia melhorado um pouco. Não eram íntimos como antes, mas ao menos se falavam normalmente.
Alexandre até ajudou André com alguns gastos quando ele ficou desempregado por uns meses. Quanto a Fernanda, soubemos que ela continuava trabalhando na mesma empresa que André, mas eles haviam terminado o relacionamento depois que ela terminou com Alexandre. André me contou que ela havia se arrependido e tentado voltar com Alexandre várias vezes, mas ele nunca mais quis conversa com ela. Algumas feridas não se curam, mãe, Alexandre me disse numa das vezes que comentei sobre o assunto. O que aconteceu me ensinou que não posso confiar em qualquer pessoa, mesmo as mais próximas. Eu sentia que meu filho havia amadurecido muito com tudo que passou. Estava mais focado, mais determinado, mas também mais cauteloso com as pessoas. O sucesso financeiro trouxe estabilidade para nossa família, mas também trouxe uma dureza no coração dele que me preocupava às vezes. Nunca imaginei que essa dureza um dia se voltaria contra mim também. Foi durante os primeiros meses em que eu estava recebendo os 5.000 reais do Alexandre que descobri algo que mudaria tudo entre nós. Uma notícia que mexeu profundamente comigo e que eu sabia que afetaria meu filho de uma forma que ele ainda não estava preparado para lidar. Numa tarde de quinta-feira, encontrei Dona Teresa na fila do banco. Ela era mãe da Silvia, uma menina que havia sido colega de classe da Fernanda. Sempre fomos vizinhas de bairro e mantínhamos aquela conversa cordial de quem se conhece há anos. Dara, você soube da Fernanda? Perguntou ela enquanto esperávamos na fila. Não. O que aconteceu com ela? A menina está grávida e passando muita necessidade. O rapaz que engravidou, ela não quis assumir a criança. Senti meu coração apertar. Grávida? Tem certeza? Tenho sim. A Silvia me contou. A Fernanda está com 2 meses já. Está morando num quartinho pequeno lá no bairro São Benedito. E pelo que soube, mal tem dinheiro para comer direito. Passei o resto do dia pensando nisso. Por mais que ela tivesse magoado o Alexandre, ver uma moça grávida passando necessidade mexia comigo. Sempre fui assim. Não consigo ver alguém precisando de ajuda e ficar de braços cruzados. No dia seguinte, pedi para o André me levar até o bairro São Benedito. Disse que ia visitar uma amiga, mas na verdade queria ver a situação da Fernanda com meus próprios olhos. Quando chegamos na rua que Dona Teresa havia mencionado, pedi para André esperar no carro enquanto eu ia até uma casa próxima perguntar sobre minha amiga. Dali, consegui ver Fernanda saindo de um local que aluga quartos. Ela estava visivelmente grávida, muito magra e com aquela aparência de quem não está se alimentando bem. Vestia uma roupa simples e carregava uma sacola de feira com poucos itens dentro. Meu coração se partiu ali mesmo. Independente do que havia acontecido entre ela e Alexandre, aquela era uma menina que eu havia convivido por 4 anos. Uma menina que já havia comido na minha mesa, que havia dormido na minha casa em algumas ocasiões, que havia me chamado de tia Dara durante todo o namoro com meu filho. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Durante toda a noite, não consegui dormir pensando na situação. No outro dia, tomei uma decisão. Ia ajudar a Fernanda, mesmo sabendo que isso poderia causar problemas. Primeiro, procurei o proprietário do quartinho onde ela morava. Descobri que ela estava atrasando o aluguel há 2 meses. Paguei os 2 meses atrasados e mais 2 adiantados. Depois, comecei a mandar uma cesta básica por mês, sempre pedindo para a pessoa que entregava não revelar quem estava enviando. Também comecei a juntar roupas de bebê. Falei com algumas amigas da igreja, pedi doações em algumas lojas e, aos poucos, fui montando um enxoval completo, sempre com cuidado para ninguém associar essas ações a mim ou à nossa família. Durante 2 meses, consegui manter isso em segredo. A Fernanda deve ter imaginado que havia algum anjo da guarda ajudando ela, mas nunca descobriu quem era. Foi o André quem acabou entregando o jogo. Numa tarde de sábado, ele chegou em casa e disse: "Mãe, encontrei a Fernanda hoje no supermercado. Ela estava me agradecendo pela ajuda que nossa família está dando para ela." Meu sangue gelou. "Como assim, André?" "Ela disse que sabe que alguém daqui de casa está pagando o aluguel dela e mandando comida, e que está muito grata." "E o que você falou?" "Falei que não sabia de nada." "Mas, mãe, é a senhora que está ajudando ela, não é?" Suspirei. Não adiantava mentir. "Estou sim, André,
mas não conta para seu irmão. Mãe, a senhora é louca? Se o Alexandre descobrir isso, ele não vai descobrir se você não contar. Mas André, mesmo prometendo guardar segredo, acabou contando para Alexandre 3 dias depois. Chegaram juntos em casa numa terça-feira à noite, e pela cara de André, eu já sabia que a bomba havia estourado. Mãe, preciso conversar com a senhora, disse Alexandre, com aquela voz controlada que eu sabia que significava problema. Sentamos na sala. André ficou em pé, encostado na parede, visivelmente desconfortável. É verdade que a senhora está ajudando a Fernanda? Perguntou Alexandre direto ao ponto. Não adiantava negar. É verdade. Por quê? Porque ela está grávida e passando necessidade, Alexandre, e eu não consigo ver alguém assim sem ajudar. Mãe, essa mulher me traiu, me humilhou, destruiu minha confiança, e a senhora está usando o dinheiro que eu dou para a senhora para ajudar ela. Filho, eu entendo sua mágoa, mas ela precisa de ajuda agora. Alexandre levantou da poltrona nervoso. Não, mãe, a senhora não entende. Essa mulher me traiu com meu irmão achando que eu não iria descobrir. Agora que fique com as consequências das escolhas dela. Alexandre, ela está grávida. E eu tenho o que ver com isso? O filho não é meu. A discussão durou quase 1 hora. Eu tentando explicar que estava fazendo o que achava certo, ele argumentando que eu estava sendo ingênua e desrespeitando a dor dele. No final, ele deu o ultimato. Mãe, ou a senhora para de ajudar a Fernanda, ou eu paro de mandar os 5.000 reais mensais para a senhora. Alexandre, não faz isso. É uma escolha simples, mãe. Ou ela ou eu. Olhei para meu filho naquele momento e vi um homem que eu não reconhecia. O menino generoso e compreensivo havia sido substituído por alguém amargurado pela traição. Filho, eu não posso deixar de ajudar alguém que precisa só porque você não quer. Então a senhora fez sua escolha, disse ele pegando as chaves do carro. Quando a senhora mudar de ideia, me liga. 2 meses depois, continuei ajudando Fernanda, sem falar para ninguém. Alexandre descobriu, e foi aí que tudo desmoronou ainda mais. Alexandre não apenas cancelou a ajuda mensal. Ele apareceu em casa com uma planilha impressa, mostrando cada centavo que havia me dado nos últimos 8 meses. Mãe, quero tudo de volta, disse, colocando o papel na mesa da cozinha. 40.000 reais, tudo que eu investi na senhora. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de algo assim. Alexandre, como vou arranjar 40.000 reais? Esse é problema da senhora. A senhora escolheu ajudar quem me traiu, ao invés de respeitar quem a estava ajudando. Naquele momento, olhando para o papel com os valores discriminados, percebi que havia perdido não apenas o apoio financeiro do meu filho. Havia perdido o próprio filho. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Alexandre realmente cortou toda a comunicação conosco. Não atendia ligações, não respondia mensagens, e quando o André tentava falar com ele, recebia apenas respostas frias e diretas. Tive que voltar a trabalhar como diarista, mesmo com as dores na coluna. Não havia escolha. O Márcio ficava em casa sozinho na maior parte dos dias, porque não tínhamos mais o dinheiro para pagar a enfermeira. Dona Cleide também foi dispensada, e voltei a fazer toda a limpeza da casa. O pior era saber que Fernanda continuava precisando de ajuda. Com o que eu ganhava trabalhando como diarista, mal conseguia manter nossa casa funcionando, quanto mais ajudar outra pessoa. Mas sempre que possível, levava algumas coisas básicas para ela. Um pacote de leite, pão, alguma fruta. Dona Dara, a senhora não precisa fazer isso, ela dizia sempre, com lágrimas nos olhos. Sei que estou causando problemas entre a senhora e o Alexandre. Não se preocupe com isso, minha filha. Você precisa cuidar desse bebê. Numa tarde de sexta-feira, eu estava saindo do supermercado central quando vi uma cena que me fez parar de imediato. Do outro lado da rua, perto da praça, Fernanda estava sentada num banco com uma barriga já bem grande. Devia estar com uns 8 meses. Ela segurava um cartão na mão e tinha uma expressão de desespero no rosto.
Fiquei observando de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi Alexandre caminhando pela praça, voltando do trabalho. Ele passou direto por ela sem notar, mas quando estava a uns 5 metros de distância, ouviu ela chorando. Alexandre parou e se virou. Quando a viu, ficou parado por alguns segundos, claramente em conflito interno. Vi ele olhar ao redor, como se estivesse decidindo se deveria se aproximar ou não. Por fim, ele caminhou até ela. Não consegui ouvir o que conversaram, mas vi que ela mostrou o cartão para ele. Parecia ser um resultado de exame médico. Alexandre leu o papel e sua expressão mudou completamente. Ele se sentou ao lado dela no banco. A conversa durou quase 20 minutos. Vi Alexandre passar a mão no rosto várias vezes, Fernanda enxugando as lágrimas e os dois conversando de forma intensa. No final, ele a ajudou a levantar do banco e a acompanhou até um táxi. Cheguei em casa curiosa, mas não comentei nada com ninguém sobre o que havia visto. 3 dias depois, numa segunda-feira pela manhã, Alexandre apareceu em casa. Há quase 3 meses que ele não pisava aqui. Chegou quieto, cumprimentou o pai e pediu para conversar comigo na cozinha. «Mãe, preciso contar uma coisa para a senhora», disse ele, se sentando na mesma cadeira onde meses atrás havia me oferecido os 5.000 reais mensais. «Estou ouvindo, filho». Encontrei a Fernanda na praça sexta-feira. Ela estava desesperada porque os médicos disseram que havia um descolamento de placenta e isso poderia colocar em risco tanto a vida dela quanto a do bebê. Por isso, precisava fazer repouso absoluto e não podia mais trabalhar nem fazer esforço. Continuei em silêncio, esperando ele continuar. Conversamos muito. Ela me contou que você nunca parou de ajudar ela, mesmo depois que eu cortei sua ajuda. Me contou que a senhora voltou a trabalhar mesmo com dor nas costas, só para não deixar ela desamparada. Alexandre fez uma pausa, passando a mão nos cabelos. Mãe, ela também me contou a verdade sobre o que aconteceu com o André. Que verdade? Que foi ela quem procurou ele quando estava se sentindo abandonada por mim. Que foi ela quem deu em cima dele, e não o contrário. E que se arrependeu desde o primeiro dia, mas não teve coragem de me contar a verdade na época. Senti meu coração acelerar. E o que mais ela falou? Que nunca parou de me amar. Que esse filho que ela está esperando foi de um caso de uma noite com um cara qualquer porque ela estava com raiva de mim e queria me esquecer, mas que se arrependeu no dia seguinte. Alexandre levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha. Mãe, eu fui um idiota egoísta que deixou o orgulho ferido me cegar. E agora, filho, o que você vai fazer? Já fiz, ele respondeu, me olhando nos olhos. Pedi ela em namoro de novo e disse que quero assumir a criança como se fosse minha. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Tem certeza disso, Alexandre? Tenho, mãe. Percebi que ainda amo ela. E percebi também que a senhora sempre soube o que era certo, mesmo quando eu estava cego pela mágoa. Ele se aproximou de mim e pegou minhas mãos. Mãe, quero pedir desculpas. Pelo que eu fiz com a senhora, pela forma como eu agi, por ter exigido o dinheiro de volta. Alexandre, não, mãe, deixe eu terminar. A senhora me criou para ser uma pessoa de caráter, e eu me comportei como um menino mimado. A senhora estava certa em ajudar a Fernanda, e eu estava errado em punir a senhora por fazer o que era certo. Lágrimas correram pelo meu rosto. Fazia tanto tempo que eu não via meu filho sendo o homem que eu havia criado. Filho, não precisa pedir desculpas. Você estava machucado. Estar machucado não justifica magoar quem a gente ama, ele me interrompeu. E muito menos magoar a pessoa que mais me apoiou na vida. Alexandre se levantou e foi até a bolsa dele, que estava na mesa da sala. Voltou com um cartão de débito. Mãe, aqui estão 10.000 reais. A partir de agora, vai ser esse valor todo mês. E não quero ouvir não como resposta. Filho, 5.000 já eram demais. Mãe, agora a senhora não vai só cuidar do pai. Vai ser vovó também. E eu quero que meu filho cresça vendo como é ter uma avó que faz o que é certo, mesmo quando é difícil. Chorei tanto naquele dia que o Márcio ficou preocupado.
Mas eram lágrimas de alívio, de gratidão e principalmente de orgulho por ver meu filho recuperando o coração generoso que eu sempre soube que ele tinha. Uma semana depois, Alexandre trouxe Fernanda para almoçar conosco. Ela estava tímida, envergonhada e claramente com medo da minha reação, mas eu a recebi com o carinho de sempre. "Seja bem-vinda de volta à família", disse, abraçando ela com cuidado por causa da barriga. "Dona Dara, obrigada por nunca ter desistido de mim", ela sussurrou no meu ouvido. Um mês depois nasceu o pequeno Gabriel. Alexandre estava na sala de parto, segurou o bebê primeiro que a própria mãe e, quando ligou para nos contar, disse: "Mãe, nunca senti um amor tão grande na vida. Esse menino é meu filho do coração." Fernanda se recuperou bem do parto, e 5 meses depois, ela e Alexandre se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro. Ela foi morar na casa nova que ele comprou e Gabriel ganhou o sobrenome do pai que escolheu criá-lo. A surpresa final veio 6 meses depois do nascimento do Gabriel. Alexandre chegou em casa num sábado de manhã. Há muito tempo que os dois não apareciam juntos. "Mãe, tenho uma proposta para o André", disse Alexandre. "Que proposta?" "Ele está desempregado há 4 meses. Quero que ele venha trabalhar comigo na empresa. Preciso de alguém de confiança para cuidar da parte administrativa." André estava visivelmente emocionado. "Mano, depois de tudo que aconteceu..." "André, você é meu irmão. Erramos os dois. Eu por não ter te perdoado antes, você por ter se envolvido com minha namorada. Mas somos família, e família se perdoa." Hoje, quase 2 anos depois, nossa família está mais unida do que nunca. Alexandre e Fernanda estão esperando o segundo filho. André trabalha na empresa do irmão e está namorando uma moça maravilhosa. Gabriel me chama de Vovó Dara e é a alegria da casa toda vez que vem nos visitar. Às vezes, quando estou sentada na varanda vendo o sol se pôr, lembro de tudo que passamos. Lembro da dor de ver meu filho tão amargurado, da dificuldade de escolher entre ajudar quem precisava e manter a paz familiar, e de como quase perdi meu filho por causa do orgulho ferido dele. Mas aprendi uma coisa importante com tudo isso. Fazer o que é certo nem sempre traz recompensas imediatas. Às vezes traz conflitos, magoa pessoas que amamos e nos coloca em situações difíceis. Mas no final das contas, quem age com o coração limpo sempre encontra seu caminho de volta para casa. Alexandre me agradece sempre por ter continuado ajudando a Fernanda, mesmo quando isso custou nossa relação. "Mãe, se a senhora não tivesse feito isso, eu nunca teria aprendido a diferença entre orgulho e compaixão", ele me disse outro dia. E é isso que eu quero deixar para vocês. O orgulho nos faz guardar mágoas e construir muros. A compaixão nos faz fazer o que é certo, mesmo quando dói. Escolham sempre a compaixão. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.